Boa noite, pessoal. Vou esperar aí mais alguns minutinhos. Boa noite para quem está chegando. Não esqueçam de marcar aí a presença de vocês no chat. Da última aula, acho que eu até esqueci de lançar. Depois eu vou fazer o lançamento retroativo, tá? O registro do chat fica gravado, aí eu consigo ver quem estava presente. Boa noite, vou aguardar mais um pouquinho. Vou mexer aqui. Melhorou o áudio? Eu não sei porque o Zoom ele abaixa o áudio. Toda vez que eu entro na reunião nova, ele muda a sensibilidade do microfone. Bom, vou esperar até 6h52. Já são 6h52. Então, vou começar a aula. Conforme for chegando mais pessoas, a gente vai recebendo as pessoas no meio do caminho. Na aula passada, gente, eu tratei com vocês da meiose, né, do processo de meiose e da importância da meiose para a formação de gametas, principalmente nos animais, e da importância da meiose nos processos reprodutivos, de uma maneira geral, em todos os seres vivos. Por quê? Porque a meiose vai ser o tipo de divisão celular que é capaz de reduzir o número de cromossomos para formar células especiais, sejam essas células somáticas, quando o indivíduo adulto é haploide, sejam esporos, quando é uma meiose espórica, ou gametas, quando é uma meiose gamética, ok? O nome da meiose ele vai dizer o que está acontecendo. Se a meiose é zigótica, significa que o indivíduo adulto que vai ser desenvolvido a partir do zigoto é haploide. É o caso de muitos fungos, por exemplo. Se a meiose é gamética, significa que os gametas vão ser formados por meiose. E aí é o exemplo dos animais, né? De nós seres humanos e da maioria dos animais que vão fazer gametas, vão produzir os gametas por meiose. No caso da meiose espórica, a gente consegue ver de exemplo aí bem claro as plantas, né? Normalmente, no caso das plantas, vai haver aquele ciclo de alternância de gerações que a gente chama de um ciclo haplodiplobionte, né? Um organismo que tem formas de vida haploides e diploides na mesma espécie, né? Em etapas diferentes. E aí eu deixei, deixa eu compartilhar aqui. E aí eu compartilhei com vocês, tem 2 semanas, essa questão aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela maior. Tá aqui, né? A questão que eu passei para vocês tem 2 semanas. Na aula passada não deu para a gente discutir. Eu ainda recebi poucas respostas. Deixa eu ver quantas foram. Foram 6, né? Foram entregues. E aí eu queria discutir com vocês, né? A gente tem, então, o esquema a seguir representa a mitose normal e a mitose induzida pelo herbicida orizalina. O herbicida é um
agrotóxico, né? É uma substância que você usa para inibir o crescimento de uma planta daninha. E aí a orizalina, ela é utilizada como herbicida, mas também pode ser utilizada para selecionar características desejáveis para melhoramento genético de rosas, tais como atratividade, cor, formato, aroma, precocidade na floração, senescência tardia, isso quer dizer que a flor da roseira fica aparente por mais tempo, e resistência a fungos e outros estresses. E aí eu coloquei essa imagem aqui, essa figura, mostrando a mitose normal, né, para as roseiras, né, para as rosas, onde a gente vê aqui todas os pares de cromossomos nas células diploides. Aqui, no caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares de cromossomos. Né? 2N igual a 14. E aqui a gente está vendo a anáfase da mitose normal, onde a segregação das cromátides ocorre de maneira normal. Lembrando que aqui os cromossomos estavam duplicados, mas os pares aqui eles não sofrem nenhum tipo de segregação. Então os pares continuam intactos. A gente tem duas células filhas diploides com 2N igual a 14 também. E aqui a gente vai ter a mitose com a droga, né, com a orizalina. Aqui a célula diploide inicial, ela vai ser tratada com a orizalina, mas a gente vê aqui 2N igual a 14 normal. Porém, a orizalina vai inibir a formação das fibras do fuso mitótico. Ou seja, isso aqui não vai se separar e vai ter a formação de uma célula tetraploide. Essa célula tetraploide vai apresentar, então, 4 cópias, ao invés de 2 cópias de cada cromossomo. Você não vai ter mais um par, você vai ter 4 ali, né? Para formar um quarteto. Por que isso acontece? Eu tinha um par de cromossomos simples aqui, né? Eu estou vendo a intérfase. Aí, esses cromossomos simples vão se duplicar, então eles vão ficar naquele formatinho de X. O X significa que ele duplicou, ele tem 2 cromátides irmãs. Quando as cromátides vão ser separadas, aí eu vou ter, de fato, a formação ali de um par de cromossomos simples nas células filhas na mitose normal. Aqui, como elas não vão se separar de maneira adequada, porque eu não vou ter a formação das fibras para puxar essas cromátides, cada cromátide que estava duplicada vai formar, então, na verdade, 4 cromossomos simples. Né? Eles vão separar, mas eles não vão formar células diferentes. E eu vou ter uma célula tetraploide. Por que tetraploide? Aqui eu tenho 4 conjuntos cromossômicos. Eu tenho 4 cópias de cada cromossomo. Né? Por exemplo, cromossomo 1 tem 4 cópias dele. Cromossomo 2 tem 4 cópias, 3 e assim por diante. Sempre 4 cópias. Nesse caso, eu chamo essa célula de 4N igual a, se antes era 14, agora é 4N igual a 28. E aí aqui eu tenho as alternativas. A técnica apresentada possibilita a obtenção de poliploides por indução, que é acompanhada pelo aumento dos volumes do núcleo e da célula, permitindo selecionar uma característica desejável. Bom, essa alternativa faz sentido. Vamos analisar as outras. Na mitose normal, conforme o esquema, há a representação da anáfase com a segregação dos cromossomos homólogos para os polos opostos da célula.
De fato, aqui eu tenho a representação da anáfase, mas eu tenho segregação dos cromossomos homólogos para polos opostos? Não, eu tenho segregação das cromátides irmãs. Os cromossomos homólogos continuam homólogos, né? Eu continuo com o par de cromossomos ali. Letra C. A célula diploide dessa espécie rosa apresenta um conjunto cromossômico 2N igual a 14. Eu acho que eu esqueci de mudar essa alternativa, mas essa aqui não era para estar certa, não, mas ela está. Né? A célula diploide, de fato, tem o total ali, 2N igual a 14. Apesar de que não é certo a gente falar um conjunto, quer dizer que ela tem dois conjuntos quando ela é diploide, né? Um parental e um maternal, né? Um do pai e um da mãe. No caso de planta, seria dois parentais, né? Não faz muito sentido falar em pai e mãe. Faz mais sentido quando a gente fala isso para seres humanos, né? Para mamíferos e tal. Mas era para ter modificado aqui essa alternativa, não queria que ela tivesse certo. A D. A orizalina, ao impedir a formação das fibras do fuso mitótico, dá origem a uma única célula com 7 conjuntos de cromossomos, 7N igual a 28. Isso aqui não faz sentido. Isso aí seria uma célula heptaploide, né? Hepta, 7, né? 7 conjuntos cromossômicos. Eu precisaria ter 7 cópias de cada cromossomo. Eu não tenho 7 cópias, eu tenho 4. E aqui a letra E. Os poliploides por indução, se cruzados com plantas diploides normais, geram descendentes férteis que retêm a diploidia original. Não. Quando eu tenho poliploides cruzando com organismos diploides, vamos pensar na meiose. Essa célula aqui, quando sofrer meiose, vai ter uma cópia de cada cromossomo só, vai ser haploide. Essa aqui vai ser diploide. Se eu juntar duas cópias com uma para cada cromossomo, a célula filha vai ser o esperado, caso não tenha nenhum problema na formação dos gametos, vai ser, vai ser triploide, não diploide. O gabarito que eu queria era a letra A, tá? Só que, infelizmente, eu esqueci de mexer aqui nessa alternativa e agora que eu estou vendo que ela não ficou do jeito que eu queria. Então, quem marcou não está de todo errado, não, porque foi erro meu na hora de modificar. E aí, a gente vê que teve 6 respostas, uma concordância pequena, né? Não tive muita adesão e inatividade. Boa noite para quem mandou aí. Boa noite. Podem mandar a presença de vocês aí no chat, tá, gente? Eu ainda vou lançar da aula passada, eu não consegui fazer isso. E hoje nós vamos começar, então, o conteúdo de genética mendeliana, né, as leis de Mendel. A aula de hoje vai ser uma aula relativamente simples, sobre a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é uma lei bem básica assim, para a genética, né? Até para a parte de herança de outras características, ela vai ser a base que a gente vai usar para resolver quase todos os problemas dessa parte de genética quantitativa, né? Que é saber quando que uma característica vai ser passada, não vai, qual é a probabilidade disso acontecer. E aí,
Para começar, eu queria falar um pouquinho de quem foi o Mendel, né? O Mendel é esse cara aqui, de óculos, essa cara meio séria. Ele era padre, né? Ele era um monge agostiniano, vocês podem ver pela roupa dele. E ele nasceu na região, né? Na época pertencia ao Império Austro-Húngaro, mas ele nasceu na região que hoje corresponde à República Tcheca. E um pouco contraintuitivamente, né, o Mendel ele é uma figura que a gente ouve falar mais dele por causa das leis e esquece de quem ele foi, né? Enquanto outros cientistas são mais personificados, né? A gente sabe mais da vida deles. Acredito que um pouco até pela região que ele nasceu, pelo contexto que ele estava, né? Ele publicou os trabalhos dele em alemão. Alemão é língua difícil. Pouca gente falava alemão fora as pessoas que moravam na Alemanha nessa época, né? Ele trabalhou no século XIX. O trabalho dele não ficou muito conhecido por muito tempo, né? Ficou meio esquecido. E ele é uma figura que contraria um pouco a lógica do que era o cientista na Europa no século XVIII, no século XIX, e até a lógica do que era o cientista até aqui no Brasil, nos Estados Unidos, até não muito tempo atrás, né? A maioria dos cientistas eram pessoas que vinham de famílias ricas, né, que podiam se dar o luxo de dedicar anos e anos de estudo para fazer uma universidade, para fazer um doutorado, um mestrado, e que não precisavam de trabalhar, né, de focar tempo das vidas em conseguir recursos para subsistência, enquanto que o Mendel é um cara que nasceu numa família bem simples, bem humilde. Eram camponeses os pais dele. E ele, desde criança, ele mostrou que ele tinha muito interesse em estudar plantas, em estudar animais. E ele tinha um certo talento natural para isso. Na época, o conceito, né, de cientista ele era diferente. Ele era uma pessoa que vivia numa época em que não existia a bolsa para o cientista fazer a pesquisa dele, né? Não existia uma agência que ia dar um dinheiro, um salário para o cientista, né? Uma coisa que seria equivalente a um salário. Isso não existia, né? A não ser que você fosse professor na universidade e tal. Qual que era o caminho para quem queria fazer algum tipo de pesquisa e não podia arcar com os custos? Era ir para a igreja, né? Era virar monge. Então, a maneira que ele encontrou de custear a vida dele e os estudos foi ser ordenado monge, né? Ele virou monge da ordem dos agostinianos, né? De Santo Agostinho, como uma maneira de pagar, de conseguir se manter ali para estudar, e aí ele se mostrou bem promissor nisso. E o que ele fez? Né? Ele se desenvolveu, deu muito certo na carreira ali, como um monge pesquisador, até que ele virou professor na escola lá de Brno, ou Brno, né? Uma cidade na República Tcheca hoje, na época pertencia ao Império Austro-Húngaro. É uma cidadezinha, como vocês podem ver aqui na foto, até meio sem graça, né? Ela tem essa igrejona no meio, tem os prédios antigos, e ela é, até onde eu sei, né, da República Tcheca, eu acho que ela é tipo uma Viçosa, é uma cidade universitária, né? Uma cidadezinha pequena, tem poucos habitantes, e basicamente só recebe estudante e os negócios ali para manter a universidade mesmo. E ele foi aprovado lá, né? Ele teve um projeto de pesquisa aprovado,
para investigar como que os padrões de herança funcionavam, né? Como que uma característica passava de uma geração para outra. É um pouco estranho perguntar isso hoje, porque a gente sabe como que funciona. Mas a gente precisa voltar e tentar pensar como na época. E não é muito difícil tentar pensar como era na época, porque até hoje o nosso senso comum pensa da mesma maneira que os contemporâneos lá do Mendel. Como assim? Quando a gente olha, né, para um filho de um determinado casal, sei lá, de uma celebridade, de um parente nosso, a gente vê o filho. O que que a gente tende a fazer? A gente compara com os pais e a gente pensa que se, sei lá, o pai é alto e a mãe é baixinha, que o filho vai estar entre a altura da mãe e a altura do pai. Se o pai tem cabelo loiro e a mãe tem cabelo preto, a gente olha e tende a pensar que o cabelo vai estar entre as duas cores. Então, até hoje é muito comum a gente ter a ideia de que as características hereditárias, né, aquilo que é passado de pai para filho, de mãe para filho, é uma característica que se mistura, né? Ou seja, todas as características vão ter um padrão de sempre se misturar e chegar numa coisa intermediária. A gente pensa assim para tudo. Se a gente vê um casal de uma mulher branca e um homem negro, ou uma mulher negra e um homem branco, a gente tende a pensar que o filho desse casal vai ter uma cor da pele misturada. E nem sempre é o caso. Às vezes a gente vê filhos biológicos que têm cores que são inesperadas, né? Seja para a cor negra, seja para a cor branca. Isso pode acontecer. Então a gente normalmente pensa em padrões, em padrões de mistura. Deixa eu só abrir o chat de novo. Eu recebi uma pergunta aqui. Já ouvi que as filhas tendem a ter mais características do pai. Depende. Minha resposta vai ser depende, porque a gente precisa ver vários detalhes, várias nuances da genética ainda para tentar responder essa pergunta. Mas, a princípio, vamos tentar pensar lá na meiose. Né? O ser humano ele tem 46 cromossomos. Eu tenho 46 cromossomos. A maioria dos seres humanos, né? Alguns vão ter menos, outros vão ter mais. Mas eu, e acredito que a maioria de todos nós, né? Eu não sei se tem alguém se tem alguma síndrome cromossômica, eu acho que não, mas se tiver, acontece. Então, assim, a gente tem 46 cromossomos, é o padrão, né? O que é mais comum. O que acontece? Quando o gameta é formado, vão ser segregados esses 46 cromossomos, né? Os pares ali, 23 pares, vão ser segregados. Então, o par vai ser separado. O gameta masculino vai ter 23 cromossomos e o gameta feminino, 23 cromossomos. De uma maneira geral, eles vão se juntar e formar 46. Quase todos os cromossomos que a gente tem têm o mesmo tamanho dentro de um par. Como assim? O cromossomo 1, que é o maior, os dois cromossomos 1 do pai e da mãe
né, vão formar esse par, têm tamanhos iguais. E conforme a gente aumenta o número do cromossomo, né, o 2 é menor que o 1, o 3 é menor que o 2 e menor que o 1, e assim por diante, até chegar lá no 22. O 22 é menor do que todos os outros. De uma maneira geral, é isso. O que acontece? A gente tem um par de cromossomos especiais, que são os cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais vão ter uma diferença de tamanho, né? A mulher é o par sexual dela é XX, de maneira geral. No homem, XY. Esse cromossomo Y é o cromossomo que vai determinar biologicamente o sexo da criança como masculino. Se tem Y é masculino, se não tem, é feminino. De maneira geral, tá? Existem exceções para isso, mas a gente não vai falar das exceções aqui, porque aí eu ia precisar de muito mais tempo. O que acontece? Para todas as características, de uma forma geral, tanto a mãe quanto o pai vão contribuir com metade, com uma cópia de cada gene. Então a contribuição, em geral, é a mesma. Mas tem uma coisa que as filhas meio que herdaram com certeza dos pais, mas que herdaram da mãe também, mas que faz com que elas sejam filhas. É o cromossomo X. Se o homem é XY e a mulher é XX, os gametas que são formados pelas mulheres são iguais, né? Então a gente fala que a mulher é o sexo homogamético, forma gametas iguais. Enquanto que o homem é o sexo heterogamético, porque ele forma gametas X ou gametas Y. Aí o que vai acontecer? De uma maneira geral, quem determina o sexo da criança é o homem. Só que ele não faz isso voluntariamente. Ele não vai lá e escolhe qual que é o gameta que ele vai produzir e qual que vai ser o gameta que ele produziu que vai fecundar o óvulo da uma mulher. Então, assim, para responder essa pergunta, eu diria, né, vou até ler de novo a pergunta, já ouvi que filhas tendem a ter mais características do pai. Eu diria que não procede, tá? Não sei que característica quem falou isso, mas eu acho que não faz sentido geneticamente. O que dá para dizer é que a união dos gametas vai promover algum tipo de característica ali, dependendo do que cada gameta estava carregando. Não sei se deu para responder, se isso ajudou. Agora, peraí. E aí, o que foi o projeto do Mendel? O objetivo dele, o foco dele foi obter plantas puras, ou seja, como que ele obteve plantas puras? Ele foi autofecundando essas plantas. O que é uma autofecundação? É você pegar a planta, isso é muito fácil de fazer, a planta responde bem. Você ir lá na flor com um pincel, pincelar essa flor, né? E passar esse pólen que ficou ali no pincel para outra flor. Você está fecundando uma mesma planta por ela mesma, né? Você está usando as próprias estruturas reprodutivas dela para fecundar a própria planta. E uma planta que responde muito bem a essa autofecundação é a ervilha, que vocês estão vendo aqui. Ela cresce quase como uma trepadeira, né? Ela vai se contorcendo em algum tipo de amparo aí, né? Tem alguma coisa para se fixar. E ele foi autofecundando. Como é que ele sabia que a planta era pura? Chega um ponto em que
quanto mais você vai fecundando e autofecundando e autofecundando, essa planta passa a produzir gametas que são homogametas, como eu falei. O que é isso? Todos os gametas dessa planta vão basicamente ter os mesmos genes. Mesmo com crossing over, com essa ideia de tentar trazer variabilidade, você não vai ter essa variabilidade genética, vai ser praticamente gametas idênticos. E se você pega duas plantas puras, né, da mesma linhagem, e cruza entre si, os descendentes são iguais às plantas parentais. Né? A planta de ervilha que você usou vai produzir descendentes idênticos a essas plantas. Deixa eu ver o chat. Ok, não perguntaram nada. E aí, o Mendel ele escolheu 7 características para fazer essa investigação. Basicamente, ele estudou a forma da semente, que podia ser lisa ou rugosa ou ondulada, né? Mesma coisa. A cor, que era ou amarela ou verde. A cor da flor, que podia ser roxa ou branca. A forma da vagem, que podia ser inflada ou constrita, né? Apertadinha, bem enrugada nos grãos. A cor da vagem, que podia ser verde ou amarela. A posição da flor podia ser axial, ou seja, saía no meio da planta, né, no eixo, ou terminal, podia sair lá no finalzinho do caule. E o comprimento do caule, a planta podia ser alta ou baixa. Está aqui embaixo. Vera, o Mendel e o Darwin, na verdade, eles nem se conheceram, tá? Eles nem chegaram a trocar ideias a respeito. Isso foi, inclusive, um dos grandes problemas para a ideia de evolução por seleção natural que o Darwin propôs. Por quê? Ele não sabia explicar como que as características eram herdadas. Ele não tinha estudado isso e ele acreditava nessa herança por mistura. Ele achava que as características eram sempre intermediárias em relação a, as características dos pais. E, assim, eu não entendi direito o que você quis dizer com as ideias sobre as características das plantas. O foco do trabalho do Mendel era de entender que características, né, as plantas apresentavam e como que essas características passavam de uma geração para outra. Agora, a pergunta que o Darwin se fazia era, uma vez que eu tenho várias características presentes numa população, né, eu tenho diferenças, como é que essas diferenças podem dar origem a espécies novas? Como que um organismo pode mudar? E o Darwin, vários experimentos que ele fez foram com plantas, né? E planta é um organismo modelo muito bom, porque ele tem um tempo de geração muito curto, né? Você consegue plantar uma ervilha e em poucos meses você tem a planta adulta, né? Feijão, a mesma coisa, acho que lentilha também, grão de bico. Essas leguminosas que a gente consome são bem, tem um crescimento muito rápido, por isso que eles usavam bastante. Só que com propósitos diferentes. O Darwin queria saber por que a gente tem tantas espécies diferentes. O Mendel queria saber como que as espécies passam as características adiante. Tá certo? É a diferença assim, da pergunta que eles se faziam. E que experimentos
que ele fez, né? Que Mendel fez que foram cruciais. Ele cruzou, então, uma planta dessa linhagem pura, que era alta, com uma planta que era baixa, que era curta, né? Era baixinha. Ele observou que todos os descendentes desse cruzamento eram altos. Só aqui, a ideia de herança por mistura já deixa de fazer sentido, porque se eu cruzei uma planta alta com uma planta baixa, o que eu vou tender a pensar? Que a minha planta filha vai estar entre uma planta baixa e uma planta alta, vai ser média, vai estar mais ou menos nessa altura aqui. E não é isso que ele observou. Ele observou que todas eram altas. E aí, essa geração de plantas altas, que a gente chama de geração F1, né? Geração filial 1, foi fertilizada, né? Ele fecundou essa própria geração e obteve esses números aqui. Vou esperar assumir ali. 787 plantas altas e 277 plantas pequenas. E então ele fez essa proporção e ele viu que tinha uma relação matemática ali. O número real estava 2,84 plantas altas para uma planta pequena. Ele fez essa razão aí entre as plantas altas e as plantas pequenas. E ele viu então que as plantas altas iam nessa razão. Hoje a gente sabe que probabilisticamente o que é esperado é 3 para 1. Só que ele não fez com plantas suficientes. Quanto mais ele aumentasse esse número de cruzamentos, ele teria chegado mais próximo de 3. Mas o número que ele chegou já está muito bom, 2,84. E aqui seria 3 o esperado, né? A gente sabe disso porque eu vou mostrar o quadro para vocês daqui a pouco. Então, só ressaltando, né, aqui era o modelo de herança por mistura. Se eu tivesse a característica alta e a característica baixa e cruzasse essas plantas puras, eu teria só plantas médias. E as plantas médias cruzando entre si iam todas continuar médias. Então, esse modelo de herança por mistura, ele é até um pouco estranho, porque ele tende a homogeneizar as características. Ele é ruim para explicar a variabilidade. Agora, o resultado que o Mendel teve foi planta alta, cruzando com planta baixa, todas altas, e na F2, uma proporção aí, né, uma razão de 3 para 1, né? 3 plantas altas para cada uma planta curtinha. Então, o que o Mendel observou? Primeiro, que as características são determinadas, ele concluiu isso, né? São determinadas por 2 fatores. Esse postulado dele é válido para organismos diploides, né? Que o adulto é diploide, então ele tem 2 cromossomos. Ele chamou de fatores, mas ele chamou de fatores porque ele não conhecia o conceito de gene. Ele não tinha recurso para estudar a parte molecular e entender ali o que era um gene. Ele viu também que alguns fatores que determinam características são recessivos, ou seja, eles desaparecem na geração F1, e outros dominantes, aparecem em 100% da geração F1. Né? Aqui, a característica de planta curta, ela é recessiva, e aqui a planta alta é dominante. Quando o organismo produz os gametas, apenas uma cópia desses fatores é passada para cada gameta. Essa é a lei da segregação, é a primeira lei de Mendel. Nós vamos cair já já e eu quero continuar hoje, porque eu queria terminar esse conteúdo, tá, gente? Nós vamos cair, assim que cair, vocês voltam no mesmo link.
Combinado? É, e aqui eu vou explicar, então, como que a gente vai fazer para estudar os cruzamentos, beleza?